Bom dia a todos, agradecemos a presença de vocês. O Banco do Brasil apresenta A Medicina no Egito Antigo, entre Ciência e Magia, ministrada por Cíntia Alfieri Gama Roland. Esta é uma ação do programa CCBB Educativo em Casa, que desde o início de junho vem produzindo conteúdos virtuais de arte e educação para diversos públicos. Vocês podem acompanhar nossas ações pelas redes dos CCBBs e pelo site www.ccbbeducativo.com. Eu sou Matheus Mesquita, faço parte da equipe do programa e vou mediar nosso encontro nessa manhã. Gostaria de apresentar nossa convidada. A Cíntia Alfieri Gama Roland é bacharel em História pela Universidade de São Paulo, mestre em Arqueologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora pela École Pratique des Hautes-Études em Paris e pós-doutora pelo Museu Nacional. Antiga conselheira científica do Museu do Louvre, integrante de 3 missões arqueológicas no Egito e pesquisadora da coleção egípcia do Museu de Arte de São Paulo. Professora do curso de Gastronomia da FMU e coordenadora dos cursos de Hospitalidade da mesma instituição. Nesta apresentação, Cíntia mostrará alguns documentos arqueológicos e epigráficos que nos fazem compreender como os egípcios antigos percebiam suas doenças e as tratavam, há mais de 4.000 anos. Além disso, apresentará quais eram as enfermidades conhecidas daquele povo, bem como as antigas relações entre a magia e a medicina. As perguntas sobre a fala da Cíntia podem ser enviadas através do chat desse encontro e ao final teremos um tempo disponível para que ela possa responder. Antes de chamar a palestrante, eu gostaria de convidar o gerente-geral do CCBB São Paulo, Cláudio Matos, para falar em nome do Centro Cultural Banco do Brasil. Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? É uma honra, né, estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu quero registrar com muito orgulho o nosso compromisso com a sociedade por meio do investimento de cultura há 30 anos, democratizando o acesso à arte, proporcionando experiências transformadoras ao público. Para o Banco do Brasil, a saúde e a segurança das pessoas são valiosas. Nesse momento em que os nossos centros culturais, Banco do Brasil, de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, permanecem com as atividades presenciais suspensas, os conteúdos exclusivos da programação continuam sendo oferecidos e divulgados em seus perfis nas redes sociais e no site bb.com.br/cultura, como é o caso do tour virtual à exposição Egito Antigo, do Cotidiano à Eternidade. Nesse movimento do CCBB em Casa, mais de 500 mil de pessoas já fizeram visitas virtuais pelos prédios e exposições, pelos nossos prédios dos CCBBs, né, e as exposições, baixaram catálogos digitais na íntegra, tudo isso na tela do seu computador ou celular. Agora eu desejo a vocês, os clientes do Banco do Brasil, um excelente evento nesta manhã de sexta-feira e passo a palavra para a Cíntia. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Estão me ouvindo? Ah, então tá bom, beleza. Gente, assim, eu pedi para deixarem aberto o chat, que aí se vocês forem tendo alguma pergunta, vocês podem colocar no chat. Aí, assim, eu vou responder no que tiver a ver com o que eu estiver falando, o que vai aparecer na sequência. Às vezes, se tiver pergunta muito fora, assim, que eu falo, nossa, vai ser uma explicação, assim, que não tem nada a ver com o que eu estou falando, é uma explicação por si só, aí eu deixo para o final, porque aí os mediadores que estão aqui acompanhando a gente me lembram de responder as perguntas, tal, que estão mais para frente. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, né, o convite do pessoal do Educativo, do Centro Cultural Banco do Brasil. Fico muito feliz pelo convite, poder falar do que eu gosto, do que eu estudo. E eu queria agradecer também a todos vocês que estão aí assistindo numa sexta-feira de manhã, num dia encoberto, bom para ficar dormindo, e vocês preferiram vir me ouvir aqui falar. Então, gente, obrigada, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da medicina egípcia antiga. Vocês vão ver, eu não sei se é a minha paixão, a egiptologia, mas vocês vão ver que é uma coisa super interessante. Ah, que sorte que aí no Rio tá só, aqui tá tudo encoberto. Tá bom? Eu tô de São Paulo, tá, gente? Por isso que eu tô falando que tá encoberto, só para que vocês ficarem sabendo.
Então, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a medicina egípcia antiga. Deixa eu ver aqui, porque não foi para frente o meu slide. E assim, eu vou querer mostrar para vocês os documentos, né, que tratam dessa questão de medicina, tá? Vocês vão ver que eu vou usar bastante os documentos egípcios, né? Vocês viram, eu sou historiadora, arqueóloga, então eu gosto de trabalhar com os documentos com vocês, vou mostrar o que tem. E eu coloquei esse título de Entre Ciência e Magia, porque vocês vão ver que é uma coisa complexa. Tem horas que vocês vão ver que eu gosto de fazer algumas comparações com os dias de hoje, vocês vão ver que ainda até hoje, às vezes a separação entre o que é ciência, o que é religião, o que é magia, é tudo meio complicadinho na nossa cabecinha de ser humano. E aí vocês têm que imaginar isso há 5.000 anos atrás, né? Como que acontece. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de medicina, vou entrar aqui nos detalhes com vocês. Então, gente, é assim, a medicina egípcia, ela é uma tá dentre as práticas médicas mais antigas documentadas, tá, gente? A gente pode falar que desde que o Homo sapiens sapiens aparece, em 500.000 anos atrás, muito provavelmente já teriam práticas que nós trataríamos como sendo práticas médicas, tá? Mas o problema é que não tem uma documentação sobre isso, tá? Aqui no Egito Antigo, então, é uma das civilizações mais antigas a ter documentos deixando claro questões de práticas médicas, tá? Desde o início dessa civilização egípcia, e aí quando a gente está falando de um período bem recuado, tá? O início da civilização egípcia, a gente coloca no 33º século antes de Cristo. Então, nós estamos falando por volta de 3.400 anos antes de Cristo, tá? É bem antes da civilização grega, bem antes da civilização romana. Vocês têm que pensar que nós estamos falando de uma civilização de 5.000 anos atrás, tá? Então, desde o início dessa civilização, no 33º século antes de Cristo, até a invasão persa, em 525 antes de Cristo, é interessante que a gente pode perceber que tem uma continuidade nessas práticas médicas, tá? Elas pouco se alteraram e eu vou mostrar isso para vocês com os papiros médicos, tá? Hoje em dia, quando se analisa e se coloca nessa perspectiva temporal, nessa perspectiva cronológica, a gente percebe que, no fundo, é bem avançado para a época, tá? Porque inclui cirurgia não invasiva, tá? Inclui ortopedia, tem um vasto estudo de farmacopeia. No final, vocês vão ver que eu vou discutir um pouquinho para vocês até que ponto funcionava ou não essa farmacopeia egípcia. Tem coisa que funciona, você fala, nossa, incrível. Tem coisa que vocês vão falar, meu Deus, que desgraça. Né? Mas tem estudo sobre isso, tá? E é interessante que a gente sabe, por diversos relatos históricos, que inclusive a medicina egípcia ela teria influenciado escolas de pensamento posteriores, como, por exemplo, a medicina grega. E é importante a gente falar disso, porque a medicina grega, né, conhecida como medicina hipocrática, depois vai acabar influenciando a medicina romana, e é esse misto de medicina grega, né, com Hipócrates, e medicina romana com Galeno, que vai, nossa, ficar na sociedade ocidental quase que até o século XIX, tá? Então, isso é bastante interessante, sobretudo que eles mesmos falam que se inspiraram da medicina egípcia, tá? Então, assim, até o século XIX, como eu falei para vocês, as principais fontes, na verdade, de estudo da medicina egípcia eram os textos da Antiguidade Tardia, né? O que eu estou chamando de Antiguidade Tardia? São os gregos e são os romanos, quando eles falavam da medicina egípcia. E por que até o século XIX a gente estudava a medicina egípcia pelo viés dos textos gregos e romanos? Muito simples, porque a gente não sabia ler os hieróglifos, tá? Os hieróglifos foram decifrados em 1822. Então, até 1822, ninguém sabia exatamente o que estava escrito nos textos egípcios, só que a gente conhecia muito bem o grego e o latim, então dava para estudar um pouquinho do pensamento da medicina egípcia por meio dos textos greco-romanos. E aí eu vou dar para vocês algumas fontes, né, que foram usadas até o século XIX para entender um pouquinho da medicina egípcia. Então, por exemplo, Homero, na Odisseia, ele teria escrito o seguinte, ó, no Egito, os homens são mais qualificados em medicina do que qualquer outra civilização. E os egípcios são mais avançados em medicina do que em qualquer outra arte. Então, isso é um grego falando.
A citação da medicina grega, ela aparece, nossa, em Heródoto, que teria visitado o Egito por volta de 440 a.C., ele vai falar muito sobre a medicina grega. Grega não, desculpa, egípcia, que ponto era incrível. Plínio também descreve favoravelmente, falando da medicina egípcia. O Hipócrates, né, que colocou entre aspas, que é o pai da medicina, fala da medicina egípcia. O Herófilo, o Erasístrato, e mais tarde até o Cláudio Galeno. A gente não sabe se é verdade, tá? Ou se eles estavam construindo a imagem deles mesmo, né? Eles vão contar que teriam estudado medicina no Egito, no templo de Amenhotep III, tá? Por isso que eu falo, a gente não sabe se é verdade ou se, na verdade, eles estão tentando se filiar a uma escola médica já reconhecida na antiguidade, tá? E todos eles reconhecem a importância da medicina egípcia, tá? Isso é o que nós temos, assim, quando a gente está falando, usando documentos, então, de outras culturas, falando acerca da medicina egípcia. Mas, depois do século XIX, depois de 1822, né, a gente começa a ler os textos egípcios. E o interessante é que você encontra diversos documentos egípcios antigos tratando da medicina, tá? Hoje em dia, tem vários métodos para estudar a medicina egípcia, eu vou tentar abordar um pouquinho de cada, tá bom? Nós temos papiros, que são considerados papiros médicos, dá para estudar a medicina egípcia antiga pelos corpos, isso é muito legal com relação ao Egito, porque os corpos estão conservados, né? Os corpos mumificados, vou mostrar para vocês no final, dá para ver muito bem, né, as doenças. A alimentação dos egípcios também pelo clima seco está conservado. Vocês vão ver que tem assim, tem um conjunto enorme de materiais conservados para o estudo da medicina desse povo, tá? Vamos começar pelos papiros, tá? A maior fonte de informação para a gente com relação a essa medicina são os próprios papiros médicos, né, desses egípcios. Hoje, até o momento, são conhecidos 10 conjuntos de papiro médico, coloquei aqui para vocês, tem o papiro de K1, papiros do Ramsey, um papiro Edwin Smith, que desse eu vou falar um pouquinho mais, papiro Ebers, também vou falar um pouquinho mais, papiro Harst, falar um pouquinho, papiro de Londres, papiro de Berlim, papiro Carlsberg, papiro médico Chester Beatty e o papiro Brooklyn, que eu vou falar um pouquinho mais. Todos esses, então, são papiros médicos, vocês devem imaginar como se fossem livros, né, sobre medicina, né, são compêndios médicos, e assim, não vou falar de todos, tá, porque se eu for ficar falando um por um, vocês vão querer se suicidar, né, porque eu só vou ficar narrando o texto, eu vou pegar os principais e mostrar para vocês do que se tratam esses principais papiros, tá. Vamos falar um pouquinho sobre o papiro Edwin Smith, que é um dos mais famosos, tá? Ele é datado de 1600 a.C., tá? Seria a única cópia sobrevivente de um livro egípcio sobre cirurgia em traumatologia, tá? Por que eu falo única cópia sobrevivente? A gente sabe que uma forma de se estudar no Egito Antigo, inclusive estudar para virar escriba, é ficar copiando o texto. Então, às vezes, a gente acha o mesmo texto em cópias diferentes, cópia mesmo, um ficava copiando o outro. Nesse caso aqui, é a única cópia sobrevivente, tá? O nome dele deriva, né, do arqueólogo que comprou esse papiro por volta de 1860, por isso que a gente chama de papiro Edwin Smith, e é um dos papiros mais detalhados e o mais antigo texto cirúrgico do mundo, tá? Ele é escrito em hierático, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que é um hieróglifo cursivo, tá? E pelo estilo da escrita desse texto, pelo vocabulário empregado, a gente acredita que, no fundo, o texto original seja 1000 anos mais antigo. Tá? Então, a gente tem uma cópia, que é essa cópia que existe ainda hoje, que é de 1600 a.C., uma cópia feita no próprio Egito Antigo, né, 1600 a.C., mas que seria uma cópia de um texto escrito por volta de 2600 a.C., por isso até ele é considerado um dos documentos mais antigos. Desviando um pouquinho, nessa hora vocês podem me perguntar, nossa, mas como que vocês sabem, né, que, sei lá, que é um texto, uma cópia de um texto de 1000 anos atrás? Gente, a gente consegue datar a língua, tá? Vou dar um exemplo bizarrinho aqui para vocês, né, se eu chegasse para vocês e falar, nossa, essa palestra vai ser uma brasa, Amora.
Gente, quem fala uma brasa mora, né, em 2020? Ninguém. Vocês iam me datar que o meu vocabulário é um vocabulário da década de 60. Então, a gente consegue datar vocabulário. Tem palavras e formas de escrita que estão na moda numa época e que depois não estão mais. Então, assim, o escrito desse texto está feito de uma forma que estava na moda em 2600 a.C., tá? Ele tem 22 páginas, tá? Vocês têm que imaginar que não é página igual um livro, mas que é um rolo, que é papiro, tá? Então, são 22 páginas de papiro enrolado. E como que funciona? São análises de 48 casos de trauma. E como que funciona? Cada trauma tem uma descrição, a descrição do exame que foi feito, físico, para descobrir qual era o trauma, o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico. Tá? Vocês têm que imaginar, então, assim, que eles explicam a traumatologia por meio de 48 exemplos, de 48 casos. O que esse papiro traz de importante para a gente também, tá? Ele traz ele mostra, né, pelo que está escrito, que os egípcios já conheciam muitas coisas. Então, por exemplo, a gente sabe que eles separam os órgãos, que eles conhecem o coração, que eles conhecem o fígado, que eles conhecem o baço, que eles conhecem rins, que eles conhecem o uréter, que eles conhecem a bexiga e que eles conhecem os vasos sanguíneos, tá? E eles sabem, isso que é o mais interessante de todos, eles sabem que o vaso sanguíneo está ligado com o coração e que isso funciona junto, tá? De alguma maneira. Esse papiro, ele está hoje na Academia de Medicina de Nova York. Ele é um rolo de 4,68 metros, tá? Que eu coloquei uma imagem para vocês verem, tá? E aí vocês veem que eu falo que é o hierático, né? Porque no geral a gente vê na TV, tá? Aqueles hieróglifos todos bonitinhos. E hierático é isso, é um hieróglifo cursivo, é mais rápido para você fazer a tinta, tá? É um ramo difícil, viu, de egiptologia. Ler hierático não é a coisa mais fácil do mundo. Hieróglifo até vai. Hierático, gente, vocês imaginam, tem a caligrafia da pessoa. Então, aí o negócio fica um pouquinho mais complicado, tá? Esse papiro, assim, ele é super interessante porque ele também descreve a existência do pulso. E ele explica a relação entre o pulso e o coração. A gente já percebe nesse papiro, dá uma olhada, gente, é um papiro de 1600 a.C., mas que se remete a conhecimentos de 2600 a.C., tá? Ele já explica uma vaga ideia do sistema cardíaco, embora ele não se refira ainda à circulação sanguínea. Gente, lembrando que a circulação sanguínea foi descoberta no século XVIII, tá, pessoal? Então, eles já estavam até que avançados. Aqui tem uma pergunta, por que o contraste do preto e do vermelho? Vou até voltar aqui a imagem para vocês verem, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Isso é uma coisa tradicional dos egípcios, é a famosa rúbrica, no caso, literalmente rúbrica. Eles demarcavam títulos e partes importantes de um texto num tom vermelho, tá? Isso é a diferença. E isso, para muitos especialistas, é o que vai acabar dando origem à nossa própria palavra, que é a rúbrica, que é marcar em rubro, marcar em vermelho. Tá? Isso, gente, vocês podem perceber em diversos papiros egípcios, tá? Essa marcaçãozinha em vermelho. É um detalhezinho, mas é legal, assim, eu acho legal, que tem a ver com a nossa sociedade, tá? Assim, a gente está pensando, nossa, caramba, né? Como eles estão, né, avançados, entenderam o sistema cardíaco, entenderam que os vasos sanguíneos estão ligados ao coração, não entenderam que tudo isso circula, né? Mas já entenderam mais ou menos como funcionava. Entretanto, eles não separavam. Eles não conseguiam separar vaso sanguíneo de tendão, de nervo. Para eles era tudo a mesma coisa que ligava com o coração. E assim, é interessante porque eles não têm noção, como eu falei para vocês, de circulação sanguínea. Mas eles têm uma teoria que aparece nesse papiro Edwin Smith, que é bem legal, que é o que eles chamam de teoria de canais. O que é a teoria de canais? Eles imaginavam que no corpo humano tinha vários canais que transportavam o ar, que transportavam a água, que transportavam o sangue dentro do corpo humano. Eles imaginam que esses canais são como o rio Nilo, que está transportando tudo pelo corpo inteiro. E o que eles falavam? É como o rio Nilo, tá? Essa é a metáfora. Quando a água do rio Nilo ela se estagna, as colheitas perdem a fertilidade, não tem uma boa... não chega água para as colheitas. E o que vai acontecer? Isso vai acabar dando um problema no funcionamento do Egito inteiro, porque você não vai conseguir ter uma boa plantação e por isso você não vai conseguir ter uma boa colheita, tá?
E aí, o que eles falam? Que esse princípio funciona para o corpo humano. Tudo tem que ficar circulando, tudo tem que ficar andando pelo corpo humano, tá? Se alguma coisa entope, né, como se fosse o Rio Nilo, a pessoa vai ficar doente. E aí, o que eles falam? Aí tem que dar laxante, tem que fazer tudo o que for possível para desbloquear o canal. É quase a ideia de um catéter, né? Não pode bloquear o canal. E pior que a gente tem isso até hoje, né? Se bloqueou alguma coisa, a gente sabe que vai dar um problema. Lógico que eles não têm a noção que nós temos hoje, mas eles fazem uma analogia muito interessante com o Nilo, tá? Eu coloquei aqui uma citação, tá, do papiro Edwin Smith, e coloquei aqui, gente, ó, embaixo, não sei se vocês estão vendo, o link, tá, porque esses papiros, eles estão disponíveis, a tradução deles para o inglês, tá, tá disponível. Esse daqui tá disponível no site da Universidade de Chicago, tá, então se vocês quiserem, vocês podem tirar uma fotinho aí, não sei, e depois vocês podem pegar o papiro inteiro. Mas olha que interessante, eu peguei uma das partes aqui do papiro, olha o que ele fala. Cure-se um homem ferido na têmpora e com ferimento não aberto. Mas se atinge o osso, deverá ser examinada a própria ferida. Se for encontrado o osso temporal ileso, então pode-se dizer a respeito desse caso. Tem uma ferida na têmpora, é um mal que posso curar. Falo no primeiro dia com carne fresca, depois trata-o com unguento e mel até a cura completa. Por que eu selecionei isso aqui? Porque aqui a gente já tem, na verdade, os preceitos básicos da medicina, né, para qualquer médico. Você tem que olhar o doente, você tem que analisar todos os sintomas, aqui eles estão analisando do jeito que eles podem, realmente é uma questão visual, não tem como eles fazerem muitos exames. Depois que você analisa tudo isso, você tem que ter uma noção clara, enquanto médico, se é tratável ou não é tratável. E a gente vai perceber em diversos papiros egípcios que, inclusive, é uma responsabilidade do médico ser franco com o paciente. Chegar e falar, posso tratar ou não posso tratar, tá? E aqui, a conclusão do médico é que eu posso curar. A partir do momento que o médico fala, tá, é tratável, aí ele vai passar para o paciente o que deve ser feito para você conseguir curar essa doença. Tá? Então já tem uma espécie de ética médica, né, que existe aqui nesses papiros, tá? Isso é que assim, eu estou citando alguns exemplos, falei que eu ia falar dos 10 conjuntos de papiro para ninguém ficar louco, né? Mas tem agora, eu vou falar para vocês do papiro Ebers também, que é um dos mais interessantes, tá? O papiro Ebers, ele foi comprado pelo mesmo arqueólogo que tinha comprado o papiro Edwin Smith, tá? Ele foi comprado em 1862, aí vocês podem me perguntar, pô, por que um se chama Edwin Smith e o outro se chama papiro Ebers, tá? Porque o arqueólogo Edwin Smith, que comprou esse papiro em 1862, depois ele vendeu para uma outra pessoa, em 1872, chamado Georg Ebers. Então, na verdade, eles deram o nome, né, desse papiro com relação ao segundo comprador, que é o Ebers. Ele é um papiro datado, vocês veem, quase da mesma época, de 1550 a.C., e é o maior de todos os papiros médicos. Aqui, gente, eles têm é um texto enorme, bem completo, tá? Só para vocês terem noção, aquele papiro Edwin Smith, do qual eu já trouxe várias informações para vocês, ele tinha 4,68 metros. Isso aqui é um papiro de 20,25 metros de comprimento. Imagina, né? Abrir um negócio, que maravilha. 30 centímetros de largura, ele está dividido em 110 colunas, de 20 a 22 linhas cada uma, e dividido em 877 seções. Então, essa é muita informação que esse papiro tem para a gente, tá? E ele vai tratar de diversos temas, tá? Que hoje, tá? São nomenclaturas de hoje, nós classificamos, por exemplo, como dermatologia, porque ele vai descrever eczema, vai descrever acne, vai descrever manchas na pele. Ele trata de doenças digestivas. Gente, uma coisa louca. Todo papiro egípcio trata de doenças digestivas. Assim, tem duas coisas que são hors concours, que preocupam muitos egípcios. Picada de bicho. Então, por exemplo, venenoso, né? Escorpião e cobra tem muito no Egito. Então, é um problema sério para eles, picada de bichos venenosos. E doenças digestivas, e parto também, né, mortalidade, obstetrícia, é uma coisa que aparece assim, essas três coisas aparecem em tudo quanto é texto
texto médico. E, no fundo, as três são bem óbvias, né, gente? A mortalidade de uma mulher e do bebê no parto é grande em toda a história da humanidade, né, gente? A picada de animais, toda essa parte de ofidiologia, é óbvio que é muito importante, porque tem muitos animais venenosos no Egito, você é picado. E as doenças digestivas também, se a gente pensar uma coisa óbvia. Gente, eles não têm geladeira, né? Então, vocês têm que imaginar que o consumo de alimentos podres não é uma coisa longe da realidade deles, é uma coisa até bem próxima da realidade deles, tá? Então, esse papiro trata, então, de dermatologia, de doenças digestivas, trata de lesões traumáticas, trata de odontologia, ginecologia, trata de enxaqueca, que depois eu vou falar um pouquinho mais da enxaqueca, trata de parasitologia e trata de urologia. Hoje, esse papiro está guardado na biblioteca da Universidade de Leipzig, tá? Outra coisa muito interessante, não sei se tem algum psiquiatra assistindo a aula, alguma coisa assim, os egípcios, eles classificam doenças mentais como doença. Gente, isso é uma coisa muito interessante, porque até recentemente doenças mentais eram vistas como mais maus espíritos, tem que fazer exorcismo, todas essas coisas. Nesse papiro Ebers, eles não dão esse nome, mas eles identificam uma doença do espírito, que pela descrição é a depressão, e uma outra doença do espírito, que seria a demência, tá? Eles não sabem como tratar, só que eles deixam claro que isso é uma doença, tá? Mostro aqui para vocês uma partezinha desse papiro. De novo, vocês estão vendo a rúbrica, vocês estão vendo que ele está escrito em hierático, tá? Esse papiro Ebers também é interessante, porque ele também trata da questão do coração. Tem muita gente que fala que é o primeiro tratado de cardiologia, tá, que existe. Porque nesse papiro eles vão mais no detalhe ainda. De novo, não acharam a circulação sanguínea, tá? Porque isso seria, vamos dizer assim, too much, né, pessoal? Mas nesse papiro já vai ser destacado pela primeira vez que o coração é o centro de um sistema sanguíneo. De novo, não circula, eles não separam a artéria, não separam dos vasos sanguíneos, mas o que eles perceberam e está descrito nesse papiro? Que tem o coração, e todo esse sistema de vasos está ligado ao coração. E que tudo sai do coração e vai para o corpo inteiro. Eles descrevem o coração como sendo o ponto de reunião de todos os vasos do corpo humano, tá? Que é uma coisa bem avançada para a época, tá, gente? Aí a gente fala, nossa, que incrível. Só que o que eles entendem? Que os vasos, né, usando novamente aquela analogia com o Rio Nilo, que os vasos transportavam todos os fluidos do corpo. Eles não percebem só que os vasos sanguíneos transportam só o sangue. Para eles, os vasos transportavam tudo que era líquido. Então, sangue, lágrima, urina e até o esperma. Tá? Tudo era transportado nesses vasos e tudo estava conectado com o coração. Tá? É engraçado que assim, os egípcios entendem que o centro de tudo é o coração. É até interessante assim, e bonito, porque a gente vê textos sobre a reprodução. E o que eles explicam? Que o esperma sai do coração do homem para ir para a mulher. Tá? E é bonito porque eles querem dizer o quê? Que na verdade um filho é um fruto do coração. É algo que sai direto do coração. E o que é incrível em toda essa história? Que isso, para os egípcios antigos, vai querer mostrar que o coração é o centro de todos os sentimentos. O coração, por ser o centro do corpo humano, é o centro da memória, é o centro dos sentimentos. Então, para os egípcios, o coração é muito importante nesse sentido. E o legal é que, assim, ao verem o coração como centro de tudo, centro dos sentimentos, centro das emoções, o centro da memória, para eles, o coração é uma coisa que representa muito o ser humano, né? Tanto é que tem, no livro dos mortos, né, tem o capítulo da pesagem da alma, é pesar do seu coração, para saber se você está falando verdade, se você está falando mentira. E eu vou fazer uma analogia que é meio esquisitinha, mas assim, no fundo, hoje em dia, né, em pleno século XXI, a gente sabe muito bem que não é no coração que ficam os sentimentos, tá? Já vou responder, Cristina, a sua pergunta. Olha só, hoje em dia a gente sabe muito bem que o amor está no cérebro, que tudo está no cérebro.
Só que ao mesmo tempo, vocês perceberam? Quando você vai falar que ama alguém, você faz o símbolozinho do coração. Então, assim, em certo sentido, a nossa ciência avançou, mostra que tudo vem do cérebro, só que a gente continua associando ao coração, como faziam os egípcios antigos. A Cristina perguntou aqui se eles não mencionam nada do cérebro. Nada, gente, eles não estão nem aí para o cérebro. Tanto é que quando faz a mumificação, o coração ele é mumificado à parte. Ele é todo preservado, tá? Porque, lógico, ele é o repositório de tudo. E o cérebro, gente, eles colocam um tubinho pelo nariz, chacoalha ali, que faz o cérebro do morto, né, para fazer a múmia, tiram o cérebro joga no lixo, tá? Eles jogam no lixo o cérebro. Inclusive, tem textos que relatam que ficavam diversos gatos perto da sala de mumificação e o cérebro virava comida de gato. Depois, tá, assim, o cérebro joga no lixo, tá? O que importa é o coração. Então é interessante que assim nesse papiro, né, tem todo esse tratado que se fala que seria um dos tratados de cardiologia mais antigos e como eu falei para vocês, dá para a gente comparar com os corpos, né? Então assim, a gente tem esse tratado, mas dá para falar, nossa, será que os egípcios conheciam tudo isso mesmo? Conhecem, porque na múmia de Ramsés II, que é uma múmia datada entre 1279 e 1212, né, que é o período em que ele viveu, quando ele morre, o Ramsés II, essa múmia está no Museu do Cairo hoje, ele teve todas as suas veias e artérias retiradas, mumificadas e recolocadas no corpo. Gente, não sei se vocês conseguem ver o conhecimento anatômico que esses egípcios antigos tinham. Tá? É um conhecimento anatômico muito bom, até porque assim, o que foi tabu nas sociedades ocidentais, né, por causa das religiões que vão aparecer, né, judaísmo, cristianismo, islamismo, essas religiões do livro, tem um tabu na questão de trabalhar com o corpo, né, fazer necrópsia, abrir corpos mortos. Os egípcios antigos, assim, não era legal abrir corpo, mas como eles faziam a mumificação, os sacerdotes mumificadores, eles abriam o corpo, eles viam o que estava acontecendo e mumificavam os órgãos separados. Então, eles acabam tendo uma noção anatômica muito boa. Tão boa ao ponto dessa múmia do Ramsés II ter veias e artérias retiradas, mumificadas individualmente e colocadas dentro do corpo de volta. Vocês podem perguntar como que a gente sabe isso. Essa é uma múmia que foi super estudada, ela foi estudada num laboratório super avançado que tem na cidade de Grenoble, na França, e ela passou por diversos scanners, tal, e foi visto tudo que tinha dentro dessa múmia. Esse papiro Ebers também é interessante, que eles contam uma coisa que, no fundo, é super moderna. Eles explicam que para você ver como que está a saúde da pessoa e o coração da pessoa, você tem que olhar pelo pulso da pessoa. Tá? Coloquei aqui a citação que aparece no papiro Ebers. O batimento cardíaco deve ser medido no pulso ou na garganta. Gente, pura verdade. É o que a gente faz até hoje. A gente mede no pulso, né, gente? Ou na garganta, tá? Eu não sei, Leonara, se vocês vão ter acesso a esses slides, mas se vocês quiserem, depois eu posso deixar aqui com o pessoal, aí eles veem como que faz, tá bom? Aqui tem gente falando das cefaleias, epilepsia. Deixa eu ler aqui a pergunta. Embora não se conferisse maior importância ao sistema nervoso, entendo que descrevam, além das cefaleias, epilepsia considerada doença sagrada. É isso mesmo? Vocês vão ver que é complexo. Eu falei para vocês que eles entendem que é uma doença, tá? O que eles não entendem dessas doenças é a origem delas. Então, eles veem que é uma doença, mas às vezes eles podem pensar que essas doenças do espírito são causadas por má influência. Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente para vocês, tá bom? Deixa eu avançar um pouquinho. Falar um pouquinho do papiro de Brooklyn, tá? Como vocês podem imaginar, ele está no Museu de Brooklyn. Esse papiro, ele assim, é um papiro de ofidiologia, tá? Ele é concentrado principalmente em questões referentes às mordidas de serpente e trata de uma coisa muito interessante que a gente faz até hoje, que são os métodos terapêuticos a partir de venenos. Então, é combater o veneno com veneno, né? Então, eles trabalhavam com veneno de cobra, veneno de escorpião e veneno de tarântula também para curar
os problemas associados aos venenos, tá? Esse é um papiro recente, de 450 a.C., mas o formato e o vocabulário dele são do Médio Império, da 13ª dinastia, que é mais ou menos por volta de 1800 a 2000 a.C. Então, de novo, é uma cópia que nós temos de 450 a.C., mas que se remete a 1500 anos atrás. Provavelmente ele era da cidade de Heliópolis, e ele tinha 17,5 metros, né, de comprimento e 27 centímetros de altura. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha nesse papiro. Tá? Ele é um papiro que foi comprado em 1889 pelo Charles Edwin... deixa eu abrir aqui um negócio enorme que não estou nem conseguindo ver as coisas. Pelo Charles Edwin Wilbur, tá? E ele foi doado pela filha dele, a Theodora Wilbur, no início da década de 1930. Uma grande parte, tá, gente, da coleção do papiro do Museu do Brooklyn e do Metropolitan Museum de Nova York, muita coisa foi doada por essa família Wilbur. Não sei, para quem já foi nesses museus, muita coisa dessa coleção foi constituída por essa família. Mostro aqui como que está esse papiro, né? Então, vocês veem que tem uma parte bem fragmentada aqui desse papiro, tá? Mostra aqui mais detalhes deles também, sempre o mesmo esquema, sempre em hierático e com as rúbricas, tá? E aí, assim, eu citei dos 10 conjuntos de papiro, citei 3 para vocês, só para dar uma noção geral, porque eu acho também legal falar um pouquinho do médico. A gente sabe, como eu já falei para vocês no comecinho, né, dessa apresentação, que os médicos egípcios, eles são renomados, né, no mundo inteiro, tá? E como que a gente sabe isso? Porque, por exemplo, tem essa estela, né, chamada estela de Bactan, que está no templo de Karnak, né, e nessa estela se conta que Ramsés II enviava médicos para outros países do Oriente Próximo. Vocês percebem, um faraó que está dando assim, a honra de outros reis do Oriente Próximo terem médicos egípcios, tá? Como eu falei para vocês, é tão famoso, né, os médicos egípcios, que Hipócrates e Galeno teriam consultado obras médicas egípcios. Plínio conta também que os médicos iam para lá. Então, assim, o médico egípcio, ele é famoso. Mas como que acontecia a formação do médico? Tá? A formação do médico acontecia em lugares que se chamava Casas da Vida. Em egípcio antigo se chama Per-Anr. O que são essas Casas da Vida? Gente, não se empolga achando que é só um lugar para uma faculdade de medicina. Não, não é. As Casas da Vida, ou Per-Anr, é onde se formava todo e qualquer escriba. Tá? Assim, é uma prerrogativa, tá? Para você ser um médico, você ser escriba, tá? Então, é um lugar onde você vai para aprender a ler e escrever. Eu até coloquei aqui um amuletinho do Deus Tote para vocês verem, que, por sinal, está na exposição do CCBB, do Museu de Turim, que está em São Paulo, por enquanto, né? Que vocês podem visitar virtualmente. Aqui é o Deus Tote, que protege os escribas, tá? Então, assim, a ideia é o seguinte: antes de mais nada, você tem que ser um escriba. Você tem que saber ler e você tem que saber escrever. Qual que é a diferença entre um médico, um escriba comum, um administrador e tudo isso? É que cada escriba vai se especializar num tipo de texto. Então, o médico vai se especializar na leitura e na cópia de textos médicos, e por isso ele vai ter uma formação de médico. Um administrador, ele vai se especializar em textos contábeis. Tem pessoas que vão se especializar em textos jurídicos. Tem pessoas que vão ser sacerdotes, então elas vão se especializar em textos religiosos. Mas na base, são todos escribas. Esse é o ponto em comum. Essas casas Per-Anr, desculpa, gente, elas são ligadas ao templo, tá? São templos onde as pessoas aprendem a ler e a escrever. Tá? Coloquei aqui também uma estatueta de um escriba da 18ª dinastia, tá? De madeira, que também está exposta na exposição do CCBB, tá? Que vocês podem ver online. Aí vocês veem aí um escriba, né, ajoelhadinho, escrevendo. Então é isso, o médico, ele é um escriba, tá? E ele é formado junto com outros escribas. Mas o que a gente sabe? Que na evolução, nessa questão de cópia de textos específicos de medicina, vai acabar surgindo uma área específica dos escribas, que são médicos. Inclusive vocês vão ver que o nome específico para médico, ele não é chamado escriba, ele é chamado de médico,
E de acordo com o que é narrado, né, por estrangeiros que vão para o Egito, como Heródoto, parece que era uma profissão super hierarquizada e especializada. Tá? Assim, de acordo com os textos egípcios, a gente percebe que tem já coisas específicas. Então, tem os médicos oculistas, tá? Tem os médicos dentistas, tem os médicos gastrólogos. Tá? Na Baixa Época, as duas coisas mais fortes que tem, aí fica uma separação entre médico e dentista. Tá? Tudo junto, a formação é a mesma, só muda o nome no final. E aí eu trouxe algum exemplo para vocês. Então, essa daqui, vou pegar o meu lapisinho aqui para mostrar para vocês. Senu é a palavra médico em egípcio, é assim que se escreve. Tá? É Senu. Aí vocês vão ver, o Heródoto falou pra gente que é uma coisa super hierarquizada, né? Então a gente percebe, eu tenho Imi Senu, que é o superintendente dos médicos, Senu, chefe dos médicos, Semsu Senu, que é o mais velho dos médicos, e Serret Senu, que é o inspetor dos médicos. Então, você já percebe aí que não basta ter médico, depois você tem toda uma hierarquia de organização desses médicos, tá? Então, como eu falei, tem os médicos com toda a hierarquia que a gente colocou aqui em cima. A gente sabe que tem uma especialidade, que são os cirurgiões, e esses cirurgiões, no geral, estão ligados à deusa Sekhmet, tá? Que eu já vou falar dela para vocês. E tem também os curandeiros, que eu já vou falar deles para vocês. Então, vocês percebem que tem umas coisinhas aí já separadas. Tem médicos famosos, igual a gente tem hoje, que é o médico que fica super famoso? Tem. Tá? Nós conhecemos hoje por volta de 100 nomes de médicos egípcios antigos. Tem 2 bem famosos, que é esse aqui. Esse aqui é um dos mais famosos de todos, que é o Imhotep. O Imhotep, ele foi vizir, foi arquiteto, foi chefe dos médicos do faraó de Djoser da terceira dinastia. Ele é o arquiteto que teve a ideia de construir a primeira pirâmide, a pirâmide em degraus de Saqqara. Tá? O Imhotep, eu gosto de falar que assim, ele era o Leonardo da Vinci do Egito Antigo, é aquele cara que fez tudo. Era médico, arquiteto, chefe dos médicos, sabe, vizir, fazia tudo. E assim, ele ficou tão famoso que ele passou por um processo de divinização. Ele acabou sendo divinizado no futuro, na história egípcia, ele acabou, entre aspas, vamos dizer assim, para usar um vocabulário cristão, ele acabou sendo quase que santificado. As pessoas acreditavam que ele tinha poderes mágicos, mas na base, no início, ele era o chefe dos médicos do faraó. Tem um outro chefe dos médicos famoso, que é esse aqui também da terceira dinastia, tá? Chamado Rezirê. Ele era chefe dos médicos e dentista. E olha que interessante, lembra que eu falei para vocês que todo médico, no fundo, o que ele é um escriba. Dá uma olhada. Quando vocês veem a representação desses médicos, vocês veem que não tem nada associado à medicina. Aqui o Imhotep está com papiro, que mostra que ele é um escriba. E aqui o Rezirê está com a mesma coisa, ele está com estojinho de papiro para escrever, tá? Aqui esse é o kit de escriba. O que é o kit de escriba? Você tem um potinho de tinta, aqui são 2, porque escriba só usa 2 cores, usa o preto e usa o vermelho. Se ele fosse pintora, ia ter uma paleta muito maior. A paleta de um escriba só tem 2 cores. Aqui ele tem um potinho, que é onde ele guarda o kalam, que é a canetinha que ele usa para escrever. Não sei se dá para ver aqui, que eu já circulei tanta coisa. Esse é o kitzinho dele de escriba. Então, eles se representam, mesmo sendo médicos, como sendo escriba. Ele é uma pessoa que escreve e que lê. Tá? Tem um outro médico que é conhecido, que eu acho muito legal o título dele, ele se chama Serret En-Anr. Ele é um médico da 5ª dinastia. E olha o título dele. Ele é o médico do nariz de Saurê. Gente, ele é um médico do nariz do faraó. É uma coisa super... no detalhe, tá? É o médico do nariz do faraó. Não sei qual era o problema que tinha o nariz desse faraó para ele precisar de um médico específico, tá? Tem o Iri, que é da 4ª dinastia, que ele era o chefe dos médicos da corte de Giza, mestre dos escorpiões, médico do olho do palácio e ainda doutor do abdômen. Então, se a gente for colocar em termos de hoje, ele era chefe dos médicos, ele especializado em oftalmologia, ele era um oftalmo, e ele era um gastro também, tudo ao mesmo tempo, tá? Aí vamos falar de médica. Tinha médica
né? Tinha, isso que é interessante. E a palavra é médica, né? Muitas vezes a gente pensa que a mulher na medicina ela é parteira, né? Mas só para ficar claro para vocês, não tem uma palavra específica para as mulheres sendo médicas, né? Como se elas fossem parteiras. Não, é só o feminino mesmo. Tem médico para homem, é médica para mulher. Então, por exemplo, a Pesechet, que é do final da 4ª dinastia, início da 5ª dinastia, o título dela é Imi Het Senet. Ela é a chefe das médicas. Gente, isso é muito legal, porque mostra pra gente duas coisas. Mostra pra gente que tem médica, né, que vocês estão vendo aqui, ó, tem médica, e tem várias médicas. Tanto é que precisa ter uma chefe das médicas. E olhem, vocês vão falar, como que você sabe que é o feminino mesmo da palavra médico? Porque o feminino em egípcio antigo, assim como no árabe, é a letra T, tá? Então, vocês lembram que era Senu, era médico, Sunet é o feminino. Então, ela é realmente uma médica, chefe das médicas, tá? Tem uma outra médica famosa na história do Egito, que é a Merit Ptah, que ela é do 20º século antes de Cristo. Ela é a primeira médica da história, né, gente? 27º século antes de Cristo. E ela, assim, ela ficou muito mais famosa nos dias de hoje, porque a União Astronômica Internacional, para homenagear essa primeira médica da história, nomeou uma cratera de Vênus com o nome Merit Ptah, em homenagem a essa médica, a primeira da história. Tá? Tem protetores dos médicos? Tem. Isso que é muito interessante. Nós temos deuses associados às doenças e que, ao mesmo tempo, protegem os médicos que cuidam dessas doenças, tá? Cada especialidade tem um deus patrono. Gente, vocês devem falar, nossa, que coisa esquisita. Vocês sabem, tem santo na Igreja Católica hoje para proteger os médicos, né? Então, não é uma coisa tão esquisita assim, tá? Cada especialidade tem um deus patrono. O Dual protege as doenças dos olhos e os médicos que cuidam dos olhos. A Taueret, que é essa divindade que eu coloquei aqui, e até coloquei uma outra imagem para vocês, essa aqui é a Taueret, e a Hathor, são as deusas que cuidam do parto e de quem está fazendo o parto, tá? A Sermet é a deusa das pragas, e por ser a deusa das pragas, também é a deusa que cura as pragas e protege o médico que cuida das pragas. E tem o Horus, que protege contra picadas e mordidas de crocodilo, escorpiões e cobras. Eu coloquei aqui uma representação da deusa Sermet, tá? Inclusive aqui a sala do Museu de Turim, onde estão toda uma série de deusas Sermet aqui representadas. E no zoom, para vocês verem em detalhe, eu coloco aqui a deusa Sermet, tá? Inclusive, mais uma vez, é uma das deusas, né? Uma das estátuas, é um dos objetos mais importantes que está exposto na exposição do Museu de Turim, no Centro Cultural Banco do Brasil, que é uma deusa Sermet, tá? A Sermet, ela é associada às doenças porque ela é uma deusa que, no momento de um pouquinho de raiva, ela decidiu matar toda a humanidade. E do mesmo jeito que ela decidiu matar toda a humanidade, chega uma hora que ela para de matar toda a humanidade. Então, ela é uma deusa associada à doença e, obviamente, todo aquele que é associado à doença também é associado à cura. Não sei se vocês repararam no slide anterior que eu coloquei para vocês, que inclusive os médicos cirurgiões que fazem então a coisa mais arriscada, né, da época, estão associados ao templo dessa deusa Sermet. Então essa deusa ela é bem associada à cura. Ah, não sei se vocês conhecem um pouquinho de egiptologia, todo mundo é iniciante. Tem uma outra divindade egípcia que é a Bastet, que é uma gatinha. Tá? No fundo, Bastet e Sermet são a mesma pessoa, tá, gente? A gatinha é a Sermet calma. Tá? Ela tá calminha, tá na forma de gatinha. A Sermet, que tem cabeça de leoa, é a divindade quando ela tá meio irritada. Tá? A divindade não mexe muito comigo. Mas é essa que, por estar irritada, também te ajuda a curar das doenças. Tá? O interessante, lembra que o título da palestra, gente, era a questão entre ciência e magia? Vocês perceberam? Eu comecei explicando para vocês toda uma parte que beira o que a gente chama hoje de ciência. Vamos deixar claro que esse conceito de separação entre ciência e religião é uma coisa
super recente, né, gente? Os egípcios, a gente não vê nada que eles estivessem refletindo com relação a essa separação entre ciência, magia e religião. Mas a gente percebe que, de uma certa maneira, tem os dois lados, né? Porque a gente tem os papiros médicos, que são, entre aspas, o que seria ciência, mesmo se eles não nomeiam dessa maneira, tá? Mas eles também têm o apoio da religião em caso de necessidade. O que, mais uma vez, eu ouso dizer que não é uma coisa tão longe do que acontece nos dias de hoje. Que as pessoas vão no médico, mas, ao mesmo tempo, vão em Aparecida do Norte fazer promessa para ver se melhora. Mas vocês percebem que as coisas funcionam ao mesmo tempo e não são excludentes uma da outra, tá? Então, eles têm divindades associadas à proteção do corpo, né? O corpo humano para os egípcios estava dividido em 36 partes e cada parte era protegida por uma divindade. Por exemplo, né? Não vou falar as 36. Né? O fígado era protegido por Ísis, e aqui coloquei uma estátua de Ísis, que também tem na exposição, né, do Centro Cultural Banco do Brasil. Os pulmões eram protegidos por Neftis, o estômago era protegido por Neite, os intestinos eram protegidos por Selkids, e assim por diante. Tá? E aí, assim, apresentando a formação dos médicos, os papiros médicos, as divindades associadas aos médicos, a gente vai na questão como que os médicos agiam, né? Como que isso funcionava depois? A gente percebe que primeiro tem conselhos médicos, que são os conselhos gerais. Por exemplo, é aconselhado a lavagem e asseio. Então, a pessoa, para estar em boa saúde, tem que ficar limpinha. É considerado importante tirar também os pelos do corpo, inclusive os das cavidades, para deixar a pessoa limpinha. Sempre uma noção de higiene, tá? O que pode ter contribuído realmente essa noção de higiene para evitar infecções, né? Lembra que eles não têm antibiótico ainda, então evitar a infecção é uma coisa super positiva, tá? Eu coloquei aqui um pentezinho de madeira do período bizantino, que está também exposto para mostrar um pouquinho da vida cotidiana. Os egípcios, eles têm escova de dente, e o ato de pentear o cabelo é muito tinha para tirar piolho, tá, gente, das pessoas. Os médicos também aconselhavam a prestar atenção à dieta, tá? E o que é prestar atenção à dieta, né? Que é um dos ramos, na verdade, da medicina, é a dietética. Para os egípcios, não é você ter uma alimentação equilibrada, não é nada disso. É evitar a ingestão de coisas que podem te fazer mal. Por exemplo, peixe cru, animal cru. Eles não querem que fique sendo ingerido alimentos crus, né? Animais crus. Por quê? Gente, é uma questão óbvia, né? Isso pode estar podre, né? Peixe, para você pegar um peixe podre hoje, em pleno século XXI, que a gente tem freezer e geladeira, é fácil. Imagina no Egito Antigo a quantidade de peixe podre que você poderia ir, e você poderia morrer com um problema intestinal gravíssimo. Então, eles aconselham, não comam peixe cru, não comam animais crus, que isso é considerado impuro, é uma coisa que pode te fazer mal. Como que funciona? O médico, então, assim, primeiro ele dá conselhos, que são conselhos gerais para vocês para manter uma vida saudável, mas suponhamos que deu ruim, você não está mais saudável. Então, aí o médico vai ter que fazer um diagnóstico. Então, o que o médico faz? Ele olha os sintomas, e tem vários sintomas que estão descritos pelos egípcios, por exemplo, espasmos, olhos vermelhos, imobilidade. Então, você primeiro analisa a pessoa, depois que você analisa, você dá o diagnóstico, você vê o que ela tem, tá? Depois de ver o que ela tem, você dá o veredito, que é aquilo que eu falei para vocês, é tratável, não é tratável, você tem que ser claro com o paciente. E se for tratável, depois o médico dá o tratamento. É isso aqui que são os 4 passos do médico egípcio. Analisa os sintomas, depois de analisar, você dá um diagnóstico, depois do diagnóstico, você dá um veredito, tratável ou não tratável, se for tratável, você dá o tratamento depois. Aí eu coloquei aqui uma sériezinha de sintomas, de doenças, tal, com nome em egípcio antigo para vocês verem. Então, por exemplo, aqui é uma doença sem cura. Vocês percebem que o ideograma, né, aqui que está aparecendo, o determinativo, doença sem cura é um indivíduo morto. Então, a gente já sabe que ele pode chegar para vocês e falar sem cura. Aqui é catarro. Está escrito catarro em egípcio antigo. Eu adoro também. O determinativo é o nariz com meleca saindo. Tá? Suor. Vocês veem, o determinativo é água. Tá? Inflamação. Fezes. Sangue. Tá? Tudo isso o médico vai analisando. Aqui, ó.
agitação ou nervosismo, se a pessoa está com choro, está com lágrimas, aqui é um ferimento, aqui é descrição de falta de ar, e aqui é uma fratura. Tá? Então, nos textos médicos, você tem todo um vocabulário específico associado a sintomas, a doenças e tal. O que é interessante? Do mesmo jeito que a gente percebe que tem todo um vocabulário específico associado a sintomas, às doenças e tal, os egípcios também descrevem nesses textos médicos a farmacopeia. Tá? Tem mais de 700 substâncias descritas pelos egípcios, como farmacopeia egípcia, a maioria delas vindo ou do reino vegetal ou reino mineral, então mais de 700 substâncias que os egípcios consideravam como remédio. Então, por exemplo, eles usavam açafrão, usavam mirra, usavam os aloes, usavam folha de rícino, lótus azul, extrato de lírio, suco de amapola, resina, incenso, cânhamo. Eles faziam remédios à base de inseto, eles faziam remédios à base de aranha e seus venenos, tá? Juntando essas 700 substâncias com as suas diversas combinações e pegando os papiros médicos, tem 500 remédios ao todo citados nos papiros médicos. Os egípcios usavam maconha, tá, como analgésico, por sinal, e eles usavam semente de papoula como calmante. Tá? É uma loucura. Eu vi que tem uma médica assistindo, é uma coisa para médico se suicidar hoje, porque eles davam papoula para acalmar bebê nervoso e com insônia. Imagina que catástrofe isso hoje. Mas eles davam o calmante para o bebê dormir. Tá? A farmacopeia egípcia também tem coisas estranhas. Tá? Eles usavam cocô para fazer o tratamento e muitas vezes eles tinham a ideia de tratar o problema com o problema. Como que é assim, tratar o problema com o problema? Você está com um problema na urina. Tá? Então, você pega a sua própria urina e você bebe para corrigir o problema. Vai entender, né, gente? Mas tudo bem. Tem outras coisas que eles usavam que é assim... que parece fórmula mágica. Por exemplo, pegar sangue de lagarto, misturar com fezes de animais e misturar com leite de mulher grávida e livro velho fervido. Tá? Então, assim, realmente, tem coisas que parecem poção mágica. Mas, assim, eu gosto de falar... É difícil, né, a gente julgar, porque eu falo como se fosse piada, parecendo poção mágica, mas, gente, nós estamos falando de 5.000 anos atrás. Agora, imagina, nós estamos em 2020, joga 5.000 anos para frente. Vocês estão imaginando o que os cientistas daqui 5.000 anos vão achar dos nossos remédios? Eu tenho certeza que eles também vão morrer de dar risada. Tenho certeza que daqui 5.000 anos os cientistas vão falar, gente, Covid-19, como aquele povinho de 2020 não conseguia cuidar de um vírusinho ridículo? Não sei se vocês percebem o que eu estou querendo dizer. É fácil a gente julgar o passado quando a gente já tem a resposta do futuro. Mas não esqueçam que um dia nós também seremos passado e o futuro também vai julgar a gente, tá? Eu coloco aqui para vocês um unguentário de alabastro, que também está exposto na exposição do Banco do Brasil. Um unguentário são esses vasinhos, vocês veem que é bem pequenininho, ele tem 8 centímetros, é onde eles guardavam os remédios. É potinho de remédio, tá, gente? É um potinho para guardar em unguento, tá? Tem algumas coisas que são muito interessantes dos egípcios. A gente percebe, lógico, eles não criaram, né, o antibiótico, mas eles já têm algumas noções empíricas, logicamente, de possíveis antibióticos. Por exemplo, eles colocavam mel na ferida. E o que a gente sabe hoje é que o mel, ele retira a água das células das bactérias e realmente acaba matando as bactérias. E o mel contém inibina, que é uma enzima bactericida. Então, assim, eles já têm noção realmente de algumas coisas que funcionam e que podem matar as bactérias. Eles usam própolis, que também tem inibina, que é uma enzima bactericida. E a coisa mais genial quando a gente vê no papiro é que, assim, eles estavam na beira de achar um antibiótico. Por quê? Eles aconselham a colocar pão mofado em cima de ferida. Gente, pão mofado é penicilina. Tá? Lógico que não é penicilina isolada, mas eles pegam pão com mofo, eles deixavam apodrecer o pão, que foi, no fundo, que fez a gente descobrir antibiótico, e colocavam em cima das feridas. Tá? Então, eles já estão, assim, na beirada de saber, eles sabem, no fundo, que tem coisas que matam, coisas que podem dar infecção. Gente, vocês têm que ter noção que os egípcios não sabem que bactérias existem, não sabem que micróbios existem, não sabem que vírus existem, até porque eles não conseguem ver essas coisas.
né? Eles não veem, não têm microscópio, mas eles têm noção que tem coisas que podem impedir uma infecção, mesmo se eles não sabem de onde vem essa infecção, tá? O engraçado é assim, ó, de novo, a gente foi para um lado de ciência que fala incrível, eles estão colocando, um pseudo-antibiótico em ferida. Mas como que eles fazem a farmacopeia? No fundo, as receitas médicas egípcias, elas são muito interessantes. É tudo baseado no olho de Horus, tá? Então, assim, esse desenho quer dizer que está aqui no olho de Horus, quer dizer metade, o círculo quer dizer um quarto, essa parte aqui do alto é um oitavo, um 16avos, um 32avos e um 64avos. Então, na hora que eles vão dar receita médica, eles colocam esses desenhos associados ao olho de Horus para falar, tem que ir um quarto de lótus azul, tem que ser metade de papoula, e assim por diante. Tá? Aí, assim, na verdade, foi feito um estudo, né, pelo Michael D. Perkins, que sugere que 72% das 260 prescrições médicas do papiro Hearst, ele só estudou o papiro Hearst, não tinha nenhum elemento curativo, né? A gente pode ver pelo lado negativo ou positivo, né? Porque são 72% das preparações médicas que não funcionam. Mas, poxa, gente, vamos pensar, né? Que em 5 mil anos atrás, 28% dessa preparação ainda está funcionando, né, pessoal? Ele fala que o problema é que, assim, muitas dessas receitas também continham estrume animal, que pode funcionar, porque o estrume animal tem diversas fermentações e diversos bolores. Isso acaba funcionando como antibiótico, mas ao mesmo tempo, se a fermentação não estiver correta, se o bolor não estiver correto, pode acabar causando infecção. Deixa eu ver, só que tem uma perguntinha aqui do Daniel, que acabou de chegar. Como chegavam os medicamentos? Gente, isso é empírico, tá? A gente não tem nenhum texto que tenha um estudo de propriedade das substâncias. E assim, eu, como os outros historiadores, egiptólogos e arqueólogos, se nós não temos uma prova de que eles refletiram sobre a propriedade das substâncias, a gente não pode jurar que eles estavam refletindo. O que a gente acredita é que foi empírico, mas esse empiricismo acaba levando as pessoas a conhecerem as propriedades das substâncias. É erro e acerto, e acaba dando certo. Tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, tá? Mas eles ainda não têm análises químicas, nada disso, tá, pessoal? Mas chega, né, gente? Se a gente for pensar, é aquela medicina de vó, né, pessoal? Que fala, o chazinho é bom para isso, é ruim para isso. E muitas vezes, quando a gente vai testar, o chazinho é bom mesmo para isso, e é bom mesmo para aquilo, e é mal mesmo para isso, e é bom mesmo para aquilo. Né? É uma coisa empírica, é erro e acerto, tá? Tem uma descrição que eu acho incrível, sobretudo eu, gente, que tenho sinusite, rinite alérgica, todos os it que vocês podem imaginar, é a primeira descrição de uma inalação. Olha que interessante, está no papiro Hearst, tá? Pega-se 7 pedras e fala-as aquecer ao fogo. Pega numa e lança sobre ela um pouco de medicamento. Fecha num vaso novo com um fundo furado. No furo, você aplica um tubo do qual aproximará a sua boca, de modo a inspirar o vapor que sai. Repete a operação com todas as outras pedras. Tá? Vocês percebem? Eles estão fazendo inalação. É uma pedra quente que vai fazer essa água evaporar. A gente só não sabe qual é o medicamento que eles estão colocando. Tá? Aqui uma pessoa falou, a Lisete falou que leu que Menelau, após a Guerra de Troia, parou um tempo no Egito, e levou muito conhecimento para a Grécia, é verdade? Assim, ó, vamos com calma. Quando a gente está trabalhando com a questão do Homero, né, Guerra de Troia, a gente trabalha com a questão de Ilíada e Odisseia, a gente tem que saber que é literatura, tá? Por mais que hoje se acredita que a Guerra de Troia tenha acontecido por uma questão territorial, de pedágio, que ficava lá na Turquia, para ver quem ganhava mais dinheiro com aquele pedágio, é uma literatura, tá? Então, a questão do Menelau, eu não posso concordar, porque é ficção, tá? Mas que muita coisa, essas populações se comunicavam, né? Muita coisa veio dos gregos, acabou vindo dos egípcios, é verdade, tá? Sobretudo que são civilizações que estão em contato, principalmente depois, durante o período ptolomaico, estão realmente muito em contato, depois o Egito vai fazer parte do Império Romano, então essas civilizações estão em contato, e sempre uma acaba influenciando a outra, tá?
Deixa eu ver aqui. Vamos para frente, mais um slide. Contracepção. Eu falei para vocês que eles têm uma coisa assim de... Né, eles pensam em obstetrícia, tudo, mas eles também pensam que chega uma hora que eles não querem mais ter filho, tá? Então, o que a gente sabe? Que eles aplicam emplastros espermicidas na vagina. Gente, eles têm camisinha também, tá? Eu tinha separado uma imagem de camisinha, não sei por que eu não coloquei. Era feita com as tripas dos animais e tem um saquinho com uma cordinha que o homem amarrava. Devia ser uma coisa linda de ver, porque ele amarrava no pirulito dele com a camisinha, mas tudo bem. Mas vamos dizer que a camisinha não é uma contracepção de origem médica, né? Aqui eu vou mostrar para vocês contracepções associadas à medicina. Por exemplo, no papiro Ebers, coloco uma citação aqui, para permitir à mulher cessar de conceber por 1, 2 ou 3 anos, deve ser colocado partes iguais de acácia, coroba e tâmeras. Você moe tudo isso junto com um renu de mel, renu eu coloquei aqui, é 450 mililitros de mel. É um emplastro que é molhado, tá? E aí você tem que ficar passando ele na vagina. O que é interessante? Não sei se funcionava 100%, mas o que eu posso dizer para vocês é que a cássia contém, na verdade, goma arábica, e que com a fermentação, né, junto com a dissolução de água, isso vai resultar no ácido lático. E o ácido lático, ele é espermicida. Algumas geleias contraceptivas hoje ainda usam ácido lático. O que a gente imagina é que não deve funcionar 100%, mas deve dar uma reduzida na possibilidade de ter filhos, tá? O mel também, a gente tem que pensar que ele pode ajudar a ser um espermicida, porque como ele seca, né, ele absorve água, ele diminui a mobilidade dos espermatozoides, tá? Outra coisa, esse é engraçado, tá, gente? Não funciona, mas esse aqui é super engraçado. Como que era feito um teste de gravidez no Egito Antigo? A mulher fazia xixi num pote, né, com recipiente que havia uma variedade de cevada que a gente não sabe qual é. E aí, como que é o resultado? Se a cevada germinasse, quer dizer que a mulher estava grávida. Tá? Eu falo que é engraçadinho, porque assim, é o mesmo princípio que hoje, né? A mulher faz xixi num lugar, a gente descobre se ela tá grávida ou não. Coloquei uma cena para vocês de obstetrícia, o parto da mulher, ela é feita assim, nessa posição de cócoras, tá? Que a gente tá vendo uma cena de parto, tá? Saindo um pouquinho de partos, vamos para cirurgias, tá? O interessante é que a gente sabe que os egípcios conhecem a analgesia e sedação, coisa que, por exemplo, os romanos não conheciam. Tá? Eles fazem incisões, daqui a pouquinho eu vou mostrar um equipamento médico para vocês. Eles faziam trepanação, eles já têm proto-cirurgias de traumatismo e fazem também as antissepsias. Tá? O que eles usam como anestésico? Mandrágora misturada com vinho. E a principal coisa que eles usam como anestésico é uma coisa que eles chamavam de spena. E hoje a gente sabe o que é esse famoso spena. É o papaver somniferum. Tá, gente? O que é isso? É a papoula. E a papoula é o que contém os alcaloides para produzir ópio e o que a gente produz morfina hoje. Tá? Então, eles usavam a papoula como um anestésico. Tá? Que tipo de cirurgia a gente sabe que os egípcios faziam? Eles faziam amputação, faziam cirurgia intracraniana, cauterização, eles costuravam depois as incisões, imobilizavam ossos quebrados e ainda depois passavam própolis para ajudar na cicatrização. Tá? Aqui eu trouxe umas imagens para vocês do templo de Komombo. Tá? É um templo do Egito que ele é famoso, né? É um templo dedicado ao deus Sobek, que é aquele deus crocodilo, e ele é famoso porque nas paredes desses templos tem tudo colocado o que era usado por um médico, os instrumentos cirúrgicos dos médicos. Já vou falar um pouquinho desses instrumentos, mas olha só, se usava muita cirurgia no Egito Antigo para cuidar, inclusive, de lesões físicas e tal. E assim, quando a pessoa chegava, né, toda estrupiada para fazer cirurgia de lesões físicas, o médico ia olhar ia analisar, e ele ia falar que tem 3 tipos de cirurgia, né? Tem 3 tipos de lesões, desculpa. As tratáveis, as contestáveis e as intratáveis. Então, a tratável é que a pessoa chega e ela pode ser imediatamente atendida pelo cirurgião. Imediatamente ela pode ter uma cirurgia sem problema. As contestáveis é que, assim, a vítima provavelmente pode sobreviver ao tratamento, mas
tem que esperar um pouquinho para fazer a cirurgia. Então, o que que é? Sabe aquilo que a gente fala, a pessoa tem que estabilizar para ir para a cirurgia? É mais ou menos isso. A pessoa chega, ela está num estado que eles vão esperar para ver se ela sobrevive, se ela sai desse estado, para depois ir para a cirurgia. Isso são os contestáveis, tá? E tem, aqui o nome já diz que é intratável, que a pessoa chega no estado que o médico vai falar assolamento, né? Não vai poder fazer nada. Mostro aqui para vocês, então vou dar um zoom aqui nas imagens, só para vocês verem. Tem o fórceps aqui, por exemplo. Aqui são pinças, tá? Aqui, ó, faquinha para fazer corte da cirurgia, tá? Ganchos para pegar coisas dentro do corpo, tá? Vocês veem aqui, é o scalp, né? Para abrir o corpo, balanças depois para você pesar o remédio. E aqui, ó, com um olho de ouro já para dar as medidas, ó, mais pinças médicas. Então, aqui a gente consegue ver todos os equipamentos que eles têm. Aqui, gente, ó, o detalhezinho aqui embaixo. Vocês estão vendo, né, quando eu coloco o meu marcadorzinho vermelho aqui. São as ventosas, tá? Que é para fazer sangria. Tem diversas coisas que a gente vê, graças a essa gravura, né, do equipamento médico. E circuncisão, né? Porque vira e mexe quando a gente fala de cirurgia, entra no termo circuncisão, que a gente acredita que a circuncisão provavelmente era norma no Egito Antigo, mas tem poucas evidências, tá? Ela é de pouco falada, mas as múmias que a gente encontra, elas tinham passado por circuncisão, tá? Só que o que a gente acredita é que a circuncisão era feita em adultos, tá? Não em crianças, porque tem cenas aqui numa mastaba, que é uma sepultura, né, de Ar-Maor, em que a gente vê a pessoa fazendo circuncisão em adulto, né? O médico fazendo aqui a circuncisão, uma coisa que deve ser muito agradável, tanto é que tem uma pessoa atrás que fica segurando a pessoa na hora da circuncisão, tá? Então, provavelmente isso existia e era feito em adultos, tá? Quais são as doenças que a gente sabe que esses egípcios tinham, tá? Muitas dessas doenças não é que são descritas nos textos, mas foram encontradas nas múmias, tá? Então foram encontradas múmias com lepra, tuberculose, esquistossomose, tênia, triquinela, arteriosclerose, cálculo biliar, artrite, malnutrição, tumor ósseo, fibroadenoma, catarata descrita, tá? Pelos egípcios, não foi encontrada nas múmias, glaucoma, também descrita pelos egípcios, poliomielite, hidrocefalia e varíola. Tudo isso são coisas que a gente tem certeza que os egípcios poderiam ter, porque foram encontradas múmias com essas doenças, ou com a descrição dessas doenças. Mas tem várias outras que eles também poderiam ter, mas que a gente não encontra os vestígios. E aqui eu coloquei alguns exemplos de como a gente vê tudo isso nas múmias, tá? Aqui é um raio-x de uma múmia da 21ª dinastia, em que a gente vê aqui, ó, uma calcificação da artéria femoral. Isso quer dizer arteriosclerose, tá? Coloquei aqui também um raio-x de uma outra múmia feminina. Não sei se dá para vocês verem aqui. Parece que tem um saquinho onde estão essas flechas, tá? Isso aqui é cálculo biliar. Então, uma mulher que tinha cálculo biliar, tá? Aqui é uma representação, né? Uma estela com a representação de uma pessoa que teve poliomielite. E a gente vê a deformaçãozinha clássica aqui no pé de uma pessoa que teve pólio. Tá? E aqui é a múmia de um faraó Siptah, da 19ª dinastia. A gente vê na múmia dele que esse faraó, ele teve poliomielite, e tem a deformação clássica da poliomielite. Então a gente consegue realmente ver as doenças que esses egípcios tinham. Aqui é a múmia do Ramsés V, né, um faraó da 20ª dinastia, e a gente percebe que ele teve varíola, e muito provavelmente morreu disso. Tá? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui todas essas marquinhas na pele dele mumificada. Isso aqui é varíola, tá? Então é um faraó que morreu de varíola, tá? No 1200 a.C. Tá? Vamos falar um pouquinho de magia em medicina, tá? Tem alguns papiros médicos que são considerados papiros médicos mágicos. Porque metade eles estão falando de medicina e outra metade entra magia no meio. Por exemplo, o papiro de Leiden e o papiro Hermann, tá? O que é interessante? A gente sabe que a magia, na verdade, é uma prática cotidiana, né, no Egito Antigo,
E aí, qual que é a diferença entre aspas, medicina pura e magia? Que nesses papiros que misturam medicina e magia, tem tratamentos que envolvem elemento sobrenatural. Então, por exemplo, nesse tipo de papiro, eles falam que antes de iniciar um tratamento, você tem que invocar uma divindade. Tá? Mesmo se a gente percebe que parece que não tem uma separação entre o sacerdote e o sacerdote médico, a gente vê nesse tipo de papiro muita coisa com efeito placebo, coisa que a gente não vê nos papiros médicos puros. Tem uma coisa que a gente chama de simila similibus, que é assim, por exemplo, você tem um crânio rachado, então você vai pegar um ovo de avestruz e levar um ovo de avestruz com vocês. O que é o simila similibus? O crânio rachado, aí você pega uma coisa semelhante a um crânio rachado, um crânio, que é um ovo de avestruz, e leva com você para ele magicamente curar seu crânio. Tá? Ou, por exemplo, amuletos mágicos são indicados nesse tipo de papiro. Você está com um problema de queda de cabelo, calvície, então você vai andar com um amuleto na forma de um ouriço. Dá para perceber, né? Os cabelinhos parece que o ouriço tem. Então, assim, os papiros, que são médico-mágicos, no geral, eles apresentam amuletos, encantamentos para você curar doenças. Uma das coisas mais comuns nessa associação de magia e medicina são as estátuas curativas. É um tipo de estátua que surge no Novo Império, né, entre 1539 e 1076 a.C., mas que se difundem no período tardio. E são estátuas que têm a função, no geral, de curar picadas de cobra ou picadas de escorpião. O que são representadas nessa estátua? Aqui eu coloquei uma estátua bem legal, que também tem na exposição do Centro Cultural Banco do Brasil, que é um fragmento de uma estátua mágica. Vocês sempre têm Horus, tá? O deus Horus, que eu falei para vocês, é associado às cobras, à ofidiologia e tal. Aqui segurando cobras, por sinal, dá para a gente ver. Tá? Ele está em cima de um crocodilo. Tá? E essa representação é baseada numa tradição antiquíssima de que o Horus bebê teria sido exposto pela sua própria mãe, pela Ísis, aos perigos do deserto, tá? Porque o pai dele já tinha morrido, o Osíris, então ele tinha que se virar sozinho. Então ele expõe o filho aos perigos para ele ser protegido pela própria magia da mãe, da deusa Ísis, que está associada à magia. Então, assim, são esses tipos de estátua com diversos textos mágicos que são consideradas as estátuas curativas. Tem vezes que as pessoas me falam, essas estátuas curativas seriam como se fossem relíquias. Não, gente, vocês têm que imaginar que é um remédio. Como funciona o remédio estátua curativa? Você tem essas estátuas em templos, por exemplo. As pessoas sabem que elas são curativas, porque ela tem nessa representação que está associada à cura. Você vai e joga a água em cima da estátua. A água vai passar em cima dessa estátua, vai passar em cima desses textos mágicos. Aí você recupera essa água numa vasilha e bebe. É como se a água tivesse ficado mágica e depois de beber essa água, você pode se curar. O legal é que essas estátuas mágicas de cura, tem algumas que ficam famosas, sabe? Nossa, essa estátua funciona mesmo, sabe? Um vizinho vai indicando para o outro, falar, não, a estátua curativa daquele templo é melhor, e assim por diante, tá, pessoal? Então, como eu falei, assim, a medicina egípcia, ela tem um lado interessante, né? Ela é uma amálgama entre a medicina empírica e uma medicina mágica, né? Você tem uma noção de que tem problemas mesmo de saúde, mas ao mesmo tempo, às vezes eles se questionam se não tem maus espíritos, ou seres humanos e seres divinos mal intencionados, que podem colocar alguma coisa em você. E assim, a gente percebe que é tão complexo isso para os egípcios que eles separam em duas coisas. Vai ter o Senu, que é um médico em si, até a palavra médico, e eles têm um outro nome, que é o Abu Sermet. O Abu Sermet está mais associado ao religioso. Vocês veem que está o nome da divindade Sermet aqui, e ele estaria mais associado às curas religiosas, ele seria um curandeiro, tá, pessoal? Coloquei aqui para vocês diversos deuses que curam para os egípcios. Por que eu coloquei esses diversos deuses? Gente, que nada impede no Egito Antigo, do mesmo jeito que nada impede hoje, de uma pessoa procurar um médico, a medicina ciência, e ao mesmo tempo buscar auxílio religioso. E a gente vê que os egípcios antigos faziam isso. Eles procuravam um médico e ao mesmo tempo não custa nada pedir uma ajudinha para os deuses, né? Vai que, a gente nunca sabe. Então, por exemplo, a Ísis, deusa da saúde e da fecundidade, seria inventora dos remédios.
Horus é invocado nos casos de mordida ou picada de animais. Hathor protege as mulheres e suas doenças. Thoth protege os médicos e os oculistas. Sekhmet é a deusa da doença e da cura. Bes protege o sono, as crianças e as mulheres grávidas. E Selkit protege de picadas e venenos. Tá? Então, gente, é tudo meio misturado as coisas. Tá? Coloquei aqui, ó. Opa! Só para vocês terem uma noção de como se mistura magia e medicina, eu não achei o desenho dessa estela para colocar para vocês, mas é a estela do médico-chefe Ramose, que está no Louvre, tá? Ele é escriba, ó, que legal. Ele é médico, obviamente, ao mesmo tempo ele é veterinário, então cuida da medicina dos animais, e também é sacerdote exorcista. Vocês perceberam como funciona? Ele é médico, mas também no funcionário a gente faz um exorcismo que vai aqui. Uma coisa interessante que a gente percebe é que, no geral, deixa eu olhar, quem tinha acesso aos médicos? Somente elite egípcia? Não dá para jurar de pé junto, tá? A gente acredita que todo mundo poderia ter acesso a esses médicos, tá? Esses médicos ficavam no templo, e a gente tem que lembrar que não é uma sociedade monetária, não é uma questão de dinheiro, tá? Esses médicos não eram pagos com dinheiro. No geral, eles fazem um serviço nos templos, que é aberto a todos, e as pessoas depois dão presentes para eles. Então, eles vão dar uma cabra, sabe? Um pouco de trigo, um pouco de cevada, assim por diante. A diferença é que, por exemplo, o faraó, o palácio, tem médicos só para eles, tá? É aquilo, não dá para jurar de pé junto que é só a elite que tinha acesso. A gente acredita que seria aberto para todos, aí basta saber se todos vão realmente procurar o médico ou se as pessoas vão preferir comprar um amuletinho protetivo, tá? É isso que a gente não sabe, é essa relação. Deu, Daniel? Respondi sua pergunta? Aqui, ó. Foi mais para frente, peraí que travou aqui. Tá? Tem ainda alguma influência a medicina egípcia hoje em dia? Tem, mas uma coisinha assim, no vocabulário. Então, por exemplo, os egípcios descrevem pela primeira vez uma doença, tá? Chamada Gestep, tá? Os gregos antigos, quando eles vão ler os textos egípcios antigos, eles vão ver essa doença chamada Gestep, que quer dizer metade da cabeça, e eles vão dar um nome em grego, hemicrânion. Essa doença do egípcio antigo, Gestep, metade da cabeça, vai passar para o grego, hemicrânion, metade do crânio. Do grego vai passar para o latim, hemicrania, e vai dar origem à nossa doença, que na verdade é a enxaqueca. Gente, no mundo todo, essa doença se chama, por exemplo, em francês, migraine, em inglês, migraine, que vem do latim hemicrania, que quer dizer metade da cabeça. Por que em português essa doença que todo mundo chama de metade da cabeça é chamada de enxaqueca? Que quem tem enxaqueca, tipo eu, sabe, é uma dor que pega metade da cabeça, tá? Porque em português vem do árabe. Em árabe a doença é alxaquia, tá? Essa doença dá origem à palavra enxaqueca em português. Então, assim, por que eu falo que é uma influência da medicina egípcia hoje? Porque em diversas línguas foi a catalogação dessa doença pelos egípcios, o nome dado pelos egípcios, que acabou dando toda a diferença, tá? Já vou responder as perguntinhas que estão aparecendo, que eu estou chegando no final, aí eu já respondo aqui essa que acabou de aparecer, tá? Tem uma outra doença que os egípcios deram nome, que se chama Ahet-Net-Mu. Se eu for fazer uma tradução literal, Ahet-Net-Mu, em egípcio, quer dizer agrupamento das águas. Essa doença que os egípcios chamaram de agrupamento das águas, os romanos traduziram para o latim. E agrupamento das águas, em latim, é catarata. Então, os egípcios viram a catarata, catalogaram, deram o nome, e no fundo, a gente chama, só traduzido para o latim, do mesmo nome que tinha desde o Egito Antigo. Tá? Tem uma outra doença não, é uma parte do corpo que os egípcios chamaram de Tutnet Iret, que quer dizer imagem do olho. Essa Tutnet Iret, que quer dizer imagem do olho, os egípcios também chamam de Hunet Init Iret, que quer dizer o jovem dos olhos. Jovem dos olhos. O que é jovem dos olhos? É uma menina. Então, latim, eles vão pegar a menina dos olhos e traduzir por menina em latim. Quer dizer pupila.
Então, a nossa pupila, na verdade, o nome é originário do Egito Antigo, tá? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Já vou responder as perguntas. Obrigada por vocês me ouvirem. E aqui no final eu deixei toda uma bibliografia para quem se interessar. Gente, infelizmente não tem em português. Egiptologia em português não tem tanta coisa assim, tá? Mas tem em francês, tem em inglês e tem várias coisas que estão disponíveis na internet, tá? Que eu coloquei o link aqui para vocês. Tá? Muito obrigada, pessoal. Deixa eu ver, só que tinha uma pergunta aqui que eu pulei. Aqui, ó, tem uma pergunta. Havia distinção dos médicos que participavam do processo de mumificação? Não eram médicos que faziam a mumificação. Eram sacerdotes mumificadores. Eles não eram médicos, tá? Inclusive, são sacerdotes que têm um pouquinho de tabu, assim, sabe? Porque eles mexem com o corpo. Aí vocês vão falar, nossa, qual é a relação, então, entre os médicos, né, conhecerem a anatomia e os sacerdotes serem sacerdotes mumificadores e não médicos? Lembrem-se que a formação dos médicos se dava nos templos, nos per-ankh, tá? E que, no fundo, são todos escribas iguais. Então, o que a gente imagina é que, no fundo, havia uma comunicação entre esses grupos, mas não são médicos que fazem a mumificação, tá? Gente, obrigada. Se tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade, tá, pessoal? Que estamos aí. Vou passar aqui a palavra para os mediadores, pessoal. Eu queria puxar uma pergunta, então, assim, uma coisa que sempre nos interessa é como que se dão esses processos educativos, assim. Eu acho que você citou brevemente no início, mas como é que se dava a formação, assim, dessa equipe de saúde, assim, né, desses médicos que trabalhavam? Como é que esse conhecimento era de alguma forma transmitido, né? Como é que se dava esse processo de aprendizagem? Assim, como começou o conhecimento, a gente não sabe, a gente imagina que é aquilo empírico. Então, começa com essa questão empírica, eles anotam em textos médicos, depois os médicos são formados como escribas, na verdade, e um vai copiando o outro. Assim, os egípcios antigos aprendiam a escrever copiando o texto. Por isso que, na verdade, a gente vê diversas vezes o mesmo texto exatinho copiado. E os médicos é a mesma coisa, eles vão copiando textos médicos mais antigos, reproduzindo. Por isso que a gente fala que a medicina egípcia ela é tão estável esse tempo todo, porque no fundo eles ficaram quase que 3.000 anos, um copiando o outro, e assim por diante. Tá? São cópias, tá? Eles são copistas. E o interessante é o que a gente imagina, no fundo, mas aí eu falei imaginação, não tem provas disso, é que deveria haver uma evolução. Tá? Um médico chegar a uma conclusão diferente, só que eles não colocavam em textos. Eles faziam isso na prática, a gente imagina, mas se eu não tenho os textos, eu não consigo provar, tá? Aqui, tem uma pergunta aqui que eu acabei de ver que tem a ver com o que eu falei. Quem decidia quem seriam os escribas? Não temos a menor ideia. Não tem um texto falando disso. A gente não sabe se é uma questão social, tá? Muito provavelmente é uma elite que vai ser escriba, porque os grupos mais baixos da sociedade estão trabalhando na agricultura. Então, assim, estão fazendo trabalhos braçais, estão trabalhando na construção. Muito provavelmente seria uma elite, mas não dá para saber, né? Eu não tenho provas de como era feito isso, como era feita essa escolha, né? Mas muito provavelmente viria de uma elite. No geral, é passado pai para filho. Quando o pai já é escriba, o filho vai ser escriba e assim por diante, tá? E, de novo, eu estou usando masculino, mas tem feminino também. Tem mulher escriba, do mesmo jeito tem mulher médica e assim por diante, tá? Funciona dos dois lados. Na verdade, assim, uma coisa que eu queria deixar para vocês é assim, tem muita coisa para ser feita acerca da medicina egípcia antiga, assim, muita coisa mesmo. E qual que é o problema, assim, quando a gente está falando, né, de ciência hoje? A ciência hoje ela é super compartimentada. Então, por exemplo, assim, eu sou egiptóloga, minha especialidade é a religião egípcia antiga, trabalho com o mundo dos mortos, então é compartimentado, eu sou especializada nisso. Aí você tem os médicos, você tem os biólogos. Então, assim, para você entender realmente da medicina a fundo, você tem que juntar tudo. Você tem que juntar os egiptólogos, você tem que juntar os epigrafistas que leem os textos, ao mesmo tempo com as pessoas com os conhecimentos médicos, porque um egiptólogo não tem conhecimento médico, ao mesmo tempo com conhecimento de biologia.
Então, você tem que juntar tudo isso. Isso é muito difícil. A ciência hoje está compartimentada demais. Você tem que juntar áreas para fazer o negócio funcionar. E o campo de medicina egípcia antiga é imenso. Gente, para qual outra civilização nós temos textos médicos e os corpos? Nós temos os corpos humanos para estudar. Então, é uma coisa impressionante. Quando você cruza tudo isso, é um campo infinito para estudar a história da medicina. Tá? Chegaram mais 2 perguntinhas aqui no site. Ai, não vi, me perdi. No chat. Uma pergunta se existia algum tipo de punição aos escribas, caso eles errassem. Não, assim, não caso eles errassem. Mas tem alguns textos que falam sobre a educação no Egito Antigo. E na educação egípcia antiga, o que eles falam? Não é punição do que errou, tá? É só a forma de educação, pedagogia egípcia antiga. É que uma criança aprende pelas costas. O ouvido da criança está nas costas. Então, você bate nas costas que ela aprende. Que é uma metodologia de educação punitiva que a gente viu até recentemente, né, gente? A famosa palmatória e tal. Então, não é que eles eram punidos por errar o texto. É que as pessoas, quando estavam aprendendo, apanhavam um pouquinho. Não sei se vocês percebem a diferença aí, mas faz parte da metodologia dar um tapinha nas crianças para aprender. Coisa que hoje é absurdo, né? Igual dar papoula para um bebê dormir, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Ainda bem, né? Que já passamos desse tempo. Uma outra pergunta diz assim, o texto de Humberto Eco, As Tentações da Escrita, fala sobre esse poder dos escribas. Como eles mantinham conhecimento entre eles, já que eram os que sabiam escrever e ler? Eu não sei se é exatamente uma pergunta. Eu acho que é uma afirmação, né? O conhecimento ficava com aqueles que sabiam ler e escrever. Gente, até hoje, né? Se você não sabe ler e escrever, você está apartado, né, da sociedade. Você não consegue ter as informações, você não consegue ver. É exatamente isso, não tem jeito. Você tem que saber ler e escrever para ter o conhecimento. Assim, nessa apresentação eu estou falando de medicina, mas, gente, os egípcios antigos têm literatura, eles têm contos, eles têm diversos tipos de histórias, tem poemas, tem tudo. Vocês têm que imaginar que é uma cultura que tem toda essa cultura escrita. Tem texto médico, texto religioso, tem texto jurídico, tem contrato, tem tudo que vocês podem imaginar que uma sociedade escrita tem. Essa questão que a Cássia está falando, sou taquígrafa e nos contam que a penalidade pela não fidelidade do texto era médico. Não é verdade, tá, gente? Era médico, era morte. Né? Não é verdade, tem muito mito assim, sabe, associado com o Egito Antigo. Nossa, tem mito falando que os egípcios escravizaram todo mundo para fazer pirâmide, não tem nada a ver, é uma outra palestra, tá? Mas só para dar um geral. Tem mito que fala que os faraós quando morriam matavam e ia todo mundo junto. Não, gente, não era assim, tá? Até porque, quando a gente pensa, imagina, a pessoa errou o texto, você mata. Você vai acabar com todos os escribas em 5 segundos, todo mundo erra. E o interessante é que a gente acha textos com erro, de verdade. Né? Inclusive, na tumba dos faraós, às vezes, tem copistas que erram. Né? Os artistas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui com relação ao Vale dos Reis. A gente sabe que são os escribas que têm os textos, mas o artista que faz o texto na parede, muitas vezes ele não era alfabetizado, ele era um artista. Então ele pega o texto que está no papel e copia os desenhinhos. Às vezes ele copia errado. Né? Você pega passarinhos. Gente, a gente tem pelo menos 50 passarinhos conhecidos. Às vezes ele erra o passarinho, muda o sentido da frase, ninguém pega o erro e continua lá até hoje. A gente, na egiptologia, a gente fala, caramba, tá errado. Às vezes a gente vê num texto escrito que eles inverteram o sentido do passarinho. Tá? Erros são muito comuns. Tá? A gente percebe que tem erro. E não tem relato de que mandava matar. Até porque você vai ficar matando a sua classe de intelectuais. Imagina, todo mundo erra. Chega uma hora que você vai matar todo mundo. Né? Então, isso na egiptologia não é conhecido deles serem mortos, tá? Porque erraram. Se os médicos são punidos e não salvar o faraó, também não tem relatos disso, tá? Não tem relatos. Até porque a gente vai morrer. E os egípcios têm consciência da morte. Isso é uma coisa clara. Tem um texto egípcio que eu acho muito bonito, que fala assim, que no fundo a morte é o objetivo da sua vida, tá? Para os egípcios. Então você dorme para acordar e você nasce para morrer.
Esse é o objetivo. Então, tanto é que vocês veem que é claro, né, a posição do médico. Posso tratar ou não posso tratar. Não conheço, tá, nenhum relato de que não salvou o faraó, o médico vai ser culpado, tal, porque não tem como, tem horas que vai morrer mesmo. Tem faraó que morre jovem, como Tutankhamon, tem faraó que morre super velho, como Ramsés II, tá? Tem de tudo. Tem mais duas perguntas aqui. Uma, se a gente poderia ter mais palestras com assuntos egípcios, com a Cíntia Gama. Eu espero que sim. Aceito o convite. E qual que seria a expectativa de vida no Egito Antigo? Assim, por quanto tempo as pessoas viviam naquela época? Super difícil falar sobre tudo, porque depende da época e depende do seu nível social. Uhum. Tá? E aqui, a expectativa de vida é complicado, porque a gente sempre fala numa média. Gente, média, até para a nossa sociedade de hoje, é ridículo. Quando a gente fala, a média expectativa de vida, sei lá, de um homem 65 anos, não quer dizer nada, né? Porque tem homem que morre com 18 e homem que morre com 98. Então, assim, o que a gente sabe é que depende muito também do trabalho que você tem e do seu nível social. Então, por exemplo, gente, se você é alguém do exército, a sua expectativa de vida é baixíssima, porque você tem grande chance de morrer no seu trabalho, tá? Mulher tem uma expectativa de vida baixa, tá? Uma mulher com 30 anos de idade, tipo eu, que já tô com 39, eu sou uma velha caquética. Eu com 39 anos de idade tô morrendo de uma forma desgraçada. Tá? Tem a múmia, a Chamu Ensu, né, que ficava no Museu Nacional, ela era considerada uma velhinha, de 40 anos, né? Mulher, ela morre muito jovem. Por que mulher morre jovem? Parto, né, gente? Parto é uma desgraça, tá? Então, mulher morre jovem mesmo. Uma mulher, a expectativa de vida dela, 25 anos de idade, por aí tá muito bem. Mas, ao mesmo tempo, você tem aquelas coisas, né? Você tem múmia de mulher de 60 a 65, né? Mas a gente pode falar que é uma expectativa de vida 40, 50 anos. Mas, se ao mesmo tempo, tem múmias, como a do Ramsés II, com 96 anos de idade. Então, é relativo, tá? Tem um pouquinho de tudo nessa sociedade, tá? A gente já está Tem uma outra caminhando. pergunta. A gente está caminhando para o final, então a gente podia encerrar com essa última pergunta. Eu queria novamente agradecer a todos vocês que participaram. Além dessa, tem só alguém perguntando o contato da Cíntia, novamente, se você puder dizer, Cíntia. Eu vi uma perguntinha, dá tempo de eu falar? Eu vi uma Dá, sobre erro vamos médico. encerrar. Uhum. Rapidinho, eu vi uma aqui falando a questão do erro médico no Egito é interessante, mas o fato deles acreditarem em outra vida também não seria um fator de mitigar esses supostos erros. Erro médico. Não tem nenhum relato de erro médico. Até porque, vocês têm que imaginar que é papiro, nenhum médico vai ficar escrevendo sobre o próprio erro. Então, a gente não tem relato nenhum de erro médico, tá? A questão da outra vida, a gente só não dá para fazer toda uma explicação sobre a religião funerária deles, que é uma coisa incrível, assim, a religião funerária egípcia. Mas o que vocês têm que entender é que, assim, os egípcios antigos amavam tanto, tanto, tanto a vida, que o objetivo deles é prorrogar para sempre. Tá? A morte é legal, tá? Porque a morte é a continuação da vida, só que agora com upgrade, ela é eterna. Então, eles não são fúnebres, não são funestos, nada disso. É que o objetivo pós-vida é uma continuação dessa vida. Não é uma questão de mitigar erros médicos, nada, porque todo mundo morre. Com erro médico ou sem erro médico, todo mundo vai morrer. Isso é um fato. Então, os egípcios encaram esse fato e falam, é isso. A morte tem tristeza? Tem, gente. Eles ficam tristes, igualzinho a gente. Mas eles acreditam que tem algo depois. O que, no fundo, dá um certo conforto, né, gente? Dá um reconforto. Pronto, acho que era isso aqui, para falar mais um pouquinho. Queria muito agradecer, assim, por ter compartilhado conosco. Fico muito feliz de saber que tinham tantos interessados, assim, né? Mais de uma centena de pessoas acompanharam a gente aqui, talvez mais do que isso, né? Com talvez uma entrada e saída. E novamente dizer que esse nosso encontro vai estar disponível depois, né, no site do programa CCBB Educativo, além de outros encontros e outras ações que estão no nosso repositório. E obrigado a todos vocês. Obrigado, Cíntia. Obrigado aos participantes.
Que delícia o encontro. Eu que agradeço vocês, viu? Obrigada, gente. Super obrigada pelo convite, tá bom? Valeu. Até uma próxima. Até a próxima, então. Tchau, tchau, pessoal.